Eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Meu pai, sentado num banquinho de madeira podre, com um prato de feijão no colo e as galinhas beliscando o chão ao redor dos pés dele. Minha mãe do lado, de blusa rasgada na manga, comendo devagar, como quem já aprendeu a não esperar nada melhor. Esse foi o momento em que percebi que, enquanto eu estava em São Paulo fechando o negócio, alguém havia destruído tudo que eu deixei para trás. E eu estava prestes a descobrir quem. Deixa eu contar desde o começo, porque essa história precisa ser contada do jeito certo para você entender o tamanho do que aconteceu. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias surpreendentes como essa. A fazenda da minha família fica em Jussara, no interior de Goiás. Terra vermelha, calor de rachar e um silêncio que a gente só encontra quando está longe de tudo. Meu pai, Valdomiro, trabalhou aquela terra por mais de 40 anos. Começou como peão, foi juntando dinheiro, comprando pedaço por pedaço, até construir uma propriedade de verdade. Minha mãe, Conceição, costurou cortina, lavou roupa para fora, criou galinha, fez tudo o que precisava ser feito. Eles me criaram naquela fazenda com o que tinham, e o que tinham não era pouco, porque era deles. Eu cresci, estudei em Goiânia, trabalhei como um condenado, abri minha empresa de logística, fiz dinheiro de verdade. Mas nunca esqueci de onde vim. Nunca. A fazenda era minha raiz, e meus pais eram a coisa mais sagrada que eu tinha. Agora, sobre Rosilene. Rosilene foi minha esposa por 6 anos. 6 anos que eu preferia ter vivido de outra forma. Ela não era uma mulher ruim no começo, mas foi se tornando uma pessoa que eu não reconhecia mais. Grossa com minha mãe, impaciente com meu pai, sempre achando que a fazenda era um lugar inferior demais para uma mulher como ela. Nos últimos 2 anos de casamento, as visitas à fazenda foram minguando. Ela arranjava desculpa, tinha compromisso, estava cansada. Eu ia sozinho e sentia que estava vivendo 2 vidas separadas que nunca iriam se encontrar. A separação veio em março, sem barulho, sem cena. Eu assinei os papéis, ela saiu do apartamento em Goiânia e eu achei que estava tudo encerrado. Achei. Em abril, veio a viagem para São Paulo. Uma oportunidade grande, a expansão da minha empresa para o transporte de cargas frigoríficas. 2 meses de reuniões, visitas a galpões, análise de contratos. Eu avisei meus pais pelo telefone antes de sair. Meu pai disse que estava tudo bem, que não me preocupasse, que a fazenda não ia a lugar nenhum. Minha mãe perguntou se eu ia comer direito. Eu ri, prometi que sim, e fui. Durante aquelas semanas em São Paulo, foi onde eu conheci Débora. Débora tinha o tipo de presença que enchia qualquer sala sem que ela precisasse fazer esforço. Filha de um empresário do ramo de embalagens do interior de São Paulo, criada com recursos, mas sem arrogância. Ela trabalhava no mesmo complexo de galpões onde eu estava negociando espaço. A gente se encontrou na copa, discutiu logística de frio e, de repente, a conversa durou 2 horas e nenhum dos dois queria parar. Foi crescendo devagar, mas cresceu de verdade. No fim do 2º mês, eu já sabia que queria apresentá-la à minha família. Marquei o retorno para um sábado de junho. Alugamos um carro grande. Débora veio com uma mala e um sorriso que não saía do rosto. A estrada de Goiânia para Jussara é longa, mas a gente conversou o tempo todo. Ela me perguntou tudo sobre a fazenda, sobre meus pais, sobre como era a vida ali. Eu fui contando com orgulho, descrevendo o cheiro da terra molhada depois da chuva, o barulho dos bois ao entardecer, a varanda da casa onde meu pai bebia café todo dia de manhã. Faltavam uns 30 quilômetros quando eu tentei ligar para meu pai. Tocou, ninguém atendeu. Liguei para minha mãe, nada. Estranhei, mas pensei que talvez estivessem no pasto ou com o celular sem bateria. Não era novidade. A gente chegou à porteira da fazenda perto do meio-dia.
O calor batia forte, aquele sol de junho em Goiás que esquenta a terra como se quisesse abrir ela ao meio. Eu abri a porteira e dirigi pelo caminho de terra vermelha em direção à casa. Tudo parecia normal ao longe. O açude brilhava no fundo, o capim estava alto, o gado pastava sossegado. Mas quando faltavam uns 200 metros para a casa principal, eu vi. Num canto do terreiro, encostado no galinheiro velho que meu pai usava para as galinhas caipiras, havia uma estrutura de madeira mal acabada, um barraco, paredes de tábuas separadas, cobertura de telha de amianto quebrada, sem janela, uma porta que mal fechava. E na frente daquilo, num banquinho de madeira tão velho quanto a história daquela família, estavam meu pai e minha mãe. Valdomiro tinha um prato de feijão com arroz no colo. Conceição comia de colher, devagar. As galinhas caminhavam ao redor deles, bicando o chão completamente à vontade, como se aquele espaço fosse delas tanto quanto dos dois idosos sentados ali. Eu parei o carro no meio do caminho. Débora perguntou o que tinha acontecido. O que era aquilo? Eu não consegui responder. Abri a porta do carro antes mesmo de ele parar completamente. Desci e caminhei em direção aos meus pais com uma pressão no peito que eu nunca tinha sentido na vida. Meu pai me viu vindo e não se levantou. Ficou olhando com aqueles olhos fundos de quem já viveu muita coisa e aprendeu a não se espantar com o que a vida faz. Mas o olhar dele disse tudo. Disse que estava envergonhado. Disse que estava esperando por mim. Disse que não sabia como contar. Minha mãe tentou se levantar, a voz falhou antes de sair e ela ficou parada no banquinho, com o prato no colo e os olhos cheios d'água. Eu disse, pai, o que é isso aqui? Meu pai abaixou a cabeça e disse que era melhor eu sentar para conversar. Eu disse que ia ouvir em pé mesmo. Então ele contou. 2 semanas depois que eu viajei para São Paulo, Rosilene apareceu na fazenda. Não avisou, não pediu licença. Chegou com uma caminhonete, 2 homens carregando caixa e a chave da porta principal que ela ainda tinha, porque eu nunca pensei em pedir de volta. Entrou na casa, jogou as coisas dela nos quartos e disse aos meus pais que tinha um documento mostrando que tinha direito àquela propriedade como parte do que ela chamou de acordo de separação. Meu pai disse que não conhecia nenhum documento assim. Rosilene respondeu que isso era problema dele e que se quisesse discutir, que fosse na cidade falar com advogado. Meu pai tem 73 anos. Minha mãe tem 71. Nenhum dos dois tem carro. Nenhum dos dois sabe mexer muito bem com essas coisas de documento e direito e cartório. E Rosilene sabia disso. Ela não os bateu, não gritou. Foi pior do que isso. Ela foi gelada. Disse que a casa era grande demais para 2 pessoas velhas, que eles poderiam ficar num dos quartos menores, enquanto ela arrumava tudo. No dia seguinte, os quartos deles foram ocupados pelos pertences dela. No 3º dia, ela disse que o cheiro de mato que meu pai trazia da roça estava incomodando e que seria melhor eles ficarem do lado de fora. Do lado de fora. Meu pai me contou tudo isso sem levantar a voz, com uma calma que doía mais do que qualquer choro. Disse que Conceição não estava dormindo direito por causa do frio da madrugada, que as tábuas do barraco deixavam passar vento, que as galinhas acordavam cedo e faziam barulho. Disse que tentou ligar para mim várias vezes, mas que o celular era antigo e a bateria não prestava mais, e que Rosilene havia desligado o telefone fixo da casa. Ela havia desligado o telefone fixo da casa. Eu fiquei em silêncio por um tempo que não consigo medir. Débora havia chegado perto de mim sem que eu percebesse, e eu senti a mão dela no meu braço. Ela não disse nada, não precisou. Olhei para a casa principal, a varanda que meu pai construiu com as próprias mãos. As janelas com as cortinas que minha mãe escolheu em Jussara numa viagem que levou o dia todo. A porta de madeira maciça que meu avô havia trazido de Anápolis décadas atrás. Tudo aquilo estava ocupado por uma mulher que não tinha o menor direito de estar ali. Eu caminhei em direção à casa.
Antes de entrar, olhei para trás uma vez. Meu pai tinha voltado a comer. Devagar, com o prato no colo, cercado de galinhas. Aquela imagem entrou em mim como um espinho que nunca mais saiu. Bati na porta com força. Ninguém abriu. Bati de novo. Ouvi passos. A porta se abriu e Rosilene apareceu usando um vestido estampado, com uma caneca de café na mão, olhando para mim como se eu fosse uma visita inesperada e levemente inconveniente. Ela disse que eu havia voltado mais cedo do que esperava. Eu disse que ia me economizar em palavras, que ela tinha exatamente 15 minutos para pegar o que fosse dela, colocar na caminhonete e sair da minha fazenda. Que eu não tinha assinado nenhum documento dando direito sobre essa propriedade, que isso jamais havia sido discutido em nenhuma separação, e que se ela tivesse algum papel mostrando o contrário, eu ia descobrir muito rapidamente que era falsificado. Ela mudou o rosto. A calma sumiu. Disse que eu não tinha prova de nada, que ela havia ficado ali cuidando da propriedade enquanto eu vivia a vida em São Paulo, que tinha direitos. Eu disse que os únicos direitos que eu reconhecia naquele momento eram os da minha mãe e do meu pai, que estavam comendo feijão sentados num banquinho do lado de fora, enquanto ela ocupava a varanda com café. Ela disse que eles haviam ficado por livre e espontânea vontade. Aí eu perdi o fio, mas não gritei. Fiz pior. Fui calmo. Caminhei até o galinheiro, abri a porta da tela aramada, entrei e peguei o saco de penas que meu pai guardava depois de depenar galinha para fazer artesanato. Um saco grande, cheio, leve. Voltei até a varanda onde ela ainda estava parada, me encarando com aquela expressão de quem acha que vai vencer. Abri o saco e joguei o conteúdo inteiro sobre ela. Penas brancas e cinzas explodiram no ar, cobriram o vestido estampado, grudaram no cabelo, no rosto, na caneca de café. Ela gritou, soltou a caneca que quebrou no chão, sacudiu os braços tentando tirar as penas que continuavam flutuando e pousando de volta. Pareceu durar mais do que devia. Eu disse em voz baixa que ela tinha 10 minutos agora. Ela foi. Demorou mais que 10 minutos, mas foi. Entrou no quarto que havia tomado, jogou as roupas numa mala sem dobrar nada, saiu batendo a porta do quarto, cruzou a sala sem olhar para mim, jogou a chave da casa no chão da varanda e foi embora pela estrada de terra, levantando poeira vermelha atrás da caminhonete até sumir no horizonte. Eu fiquei olhando até não dar mais para ver nada. Depois disso, veio um silêncio diferente. O tipo de silêncio que não é vazio, é pesado. Fui até o barraco, ajudei meu pai a se levantar, a minha mãe peguei pela mão e conduzi devagar até a varanda da casa. Ela tocou no corrimão de madeira com os dedos, como se estivesse verificando se era real, se era mesmo o lugar dela. Sentou na cadeira de balanço que sempre foi dela, fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia algo diferente no rosto. Não era alegria ainda, era alívio. O tipo de alívio que dói, porque só aparece depois de muito sofrimento. Débora ficou na varanda com ela, enquanto eu e meu pai caminhamos pelo terreiro. Ele me contou mais. Contou que Rosilene havia mandado embora o funcionário antigo da fazenda, um homem de nome Guimarães que trabalhava com meu pai havia anos. Que ela havia desligado a bomba d'água algumas vezes por descuido ou indiferença, deixando o gado sem água por horas. Que havia comido as reservas do freezer que minha mãe havia preparado com antecedência. Meu pai não estava com raiva, estava cansado. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e aquele cansaço me pegou no fundo do peito de um jeito que eu não esperava. Ele me perguntou como era Débora. Eu disse que era boa, que era de verdade. Ele disse que já tinha visto isso quando ela segurou a mão da minha mãe sem precisar que ninguém pedisse. Naquela noite a gente comeu junto na varanda. Minha mãe fez o que conseguiu com o que havia sobrado na despensa. Arroz, feijão, mandioca cozida, um frango que ela depenou ela mesma enquanto cantarolava algo que eu não reconheci. Débora ficou na cozinha ajudando sem nenhuma cerimônia.
sem nenhum desconforto aparente, como se aquela cozinha já fosse conhecida. Meu pai ficou mais quieto do que o normal durante o jantar. Mas no final, quando o céu de Goiás estava cheio de estrelas, do jeito que a cidade nunca deixa aparecer, ele disse que era bom ter a casa de volta. Não disse mais nada. Não precisava. Nos dias seguintes, eu tomei as providências necessárias. Falei com meu advogado em Goiânia. Não havia nenhum documento real, como eu já suspeitava. Rosilene havia usado uma cópia antiga de um rascunho de partilha que nunca foi assinado, misturado com a intimidação e com a fragilidade dos meus pais. Era o tipo de coisa que funciona contra quem não sabe que pode resistir. Liguei de volta para Guimarães. Ele voltou na semana seguinte, constrangido, dizendo que havia tentado defender meu pai e que Rosilene havia ameaçado chamar a polícia, dizendo que ele estava causando problema. Um homem simples, sem instrução jurídica, não tinha como saber que a ameaça era vazia. E então veio a decisão que eu sabia que precisava tomar. Eu viajava a negócios com frequência. Sempre havia viajado. Minha empresa crescia, os contratos se espalhavam pelo país, e eu não podia simplesmente parar de me mover. Mas o que havia acontecido na minha ausência me mostrou algo que eu preferia não encarar. Meus pais estavam velhos, estavam frágeis, e a fazenda sozinha não protegia ninguém. Contratei 2 seguranças, homens sérios, indicados por um contato de confiança em Goiânia. 2 rapazes de Iporá, que conheciam bem o interior, sabiam lidar com fazenda, com gado, com pessoas. Um deles, Adalto, havia sido vigia de propriedade rural por anos. O outro, Renato, tinha treinamento e cabeça fria. Os 2 passaram a revezar na fazenda, sempre um presente, sempre de olho. Meu pai ficou desconfiado no início. Disse que não precisava de babá. Eu disse que eles não eram babá de ninguém, eram funcionários da fazenda, que iam ajudar com o gado, com a cerca, com a manutenção, que era expansão, não proteção. Meu pai ficou em silêncio. Depois disse que tudo bem. Mas na semana seguinte, quando eu estava em Goiânia resolvendo documentação, minha mãe me ligou usando o novo celular que eu havia dado para ela. Disse que Adalto havia ajudado a limpar o galinheiro e que Renato havia consertado o portão da entrada que estava rangendo há meses. Disse isso com uma leveza na voz que eu não ouvia fazia tempo. Débora foi à fazenda mais 3 vezes antes de a gente oficializar o noivado. Em cada visita, ela chegava com alguma coisa simples. Uma vez trouxe um pacote de biscoito de polvilho que ela havia achado numa padaria em Jussara, na estrada. Outra vez, trouxe sementes de coentro, porque minha mãe havia dito de passagem que o coentro do quintal havia secado. Minha mãe plantou o coentro numa lata velha de tinta e colocou na janela da cozinha. Quando eu pedi Débora em noivado, foi numa tarde na varanda da fazenda, com meu pai e minha mãe sentados nas cadeiras deles, o sol indo embora devagar no horizonte de Goiás, e o cheiro de terra molhada que havia chovido cedo naquele dia, sem discurso, sem cerimônia, só a pergunta e a resposta. Minha mãe chorou. Meu pai ficou com a mão no rosto por um tempo, depois assentiu devagar, como quem confirma algo que já sabia. Nessa noite, depois que Débora dormiu e meus pais foram para o quarto deles, eu fui até o galinheiro velho. Estava vazio. As galinhas haviam sido realocadas para um espaço maior que Guimarães havia improvisado. O barraco de madeira onde meus pais haviam dormido por semanas ainda estava de pé. Eu fiquei olhando para aquelas tábuas velhas, para a telha quebrada, para o banquinho de madeira que ainda estava encostado na parede. Pensei em derrubar o barraco naquele mesmo dia. Limpar o terreiro, apagar a memória daquilo. Mas não fiz isso. Deixei de pé, porque algumas coisas precisam continuar existindo para que a gente não esqueça o que é capaz de acontecer quando fecha os olhos por tempo demais. Aquele barraco virou o meu lembrete, o meu aviso permanente de que nenhum negócio, nenhum contrato, nenhuma expansão de empresa vale mais do que olhar para quem você ama
enquanto ainda há tempo de olhar. Toda vez que eu viajo agora, eu passo por aquele barraco antes de sair pela porteira. Não paro, não entro, só olho e lembro. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.